Boa tarde, queridos alunos da 13A e 13B, continuando a aula de navegação astronômica, aula de número 5758. 5758. Vamos falar agora sobre posicionamento astronômico, unidade 7.0, posicionamento astronômico. Os itens 7.1, posição de um astro em um ponto subastral, e 7.2, circunferência de posição e teoria da reta de altura. Nós vamos falar aí de altura do astro, né? Os erros, vimos aí numa aula anterior, eu não me lembro o número, falou sobre os erros instrumentais e também os erros que tem da depressão, refração terrestre ou do horizonte, refração astronômica, a depressão aparente e o erro instrumental. Vou falar aqui sobre fatores determinantes das correções no cálculo da reta de altura. Para os cálculos da navegação, importa-nos conhecer as alturas isso às vezes acontece aí, de vez em quando acontece isso no computador. Acontece aí no computador que ele dá tipo aí um break. Parece que agora deu. Vamos voltar aqui à aula de novo. Para os cálculos de navegação, importa-nos conhecer as alturas verdadeiras dos astros. A altura verdadeira dos astros, certo? Isto é, as alturas medidas a partir do horizonte verdadeiro. Então, o horizonte verdadeiro não é o horizonte em que se encontra o observador. O horizonte verdadeiro é que sai do centro da Terra, paralelo ao equador celeste, né? Equador celeste, certo? Então, horizonte verdadeiro. Assim sendo, torna-se necessário aplicar as alturas fornecidas pelo sextante, alturas instrumentais aí, né? Uma série de correções que permitam converter as alturas verdadeiras. Estas correções são as seguintes. Item 1. Erro instrumental. O erro instrumental. Esse erro é a função do instrumento empregado. Tem sinal próprio e valor próprio, ambos variando com o instrumento e com a ocasião. É a primeira correção que se faz em qualquer caso. Quer dizer, esse erro instrumental ele está relacionado, pode ser que esse erro instrumental, o instrumento tinha vindo de fábrica com algum erro, então na caixa do sextante, na parte de cima, quando abre essa caixa, está na tepara da caixa, na parte interna, o valor dos erros do sextante, caso ele tenha vindo com algum problema lá de construção lá da fábrica, as correções para esses erros, certo? Na tampa da caixa da abertura onde está o sextante guardado, que é de madeira. Então você vê lá e aplica a correção desse erro de instrumento que veio de fábrica. O outro erro que também está acoplado no sextante, que você vê na hora quando for fazer a observação, é você zera o sextante, como eu já ensinei numa aula anterior, bota na direção do horizonte nítido, né? E compara do lado direito a visão do espelho grande refratado, né? O reflexo, né? Reflexão do espelho, e compara com o do espelho pequeno, que é aquele espelho do lado esquerdo, que ele é vazado. Aí você vai ver o horizonte correto lá, o verdadeiro lá no verdadeiro para minha vista, no caso, não o verdadeiro aquele que eu falei agora há pouco, que é o horizonte verdadeiro que sai a partir do centro da Terra, o horizonte visual. O horizonte visual você vê no espelho vazado, e no da direita você vê do espelho refletido, né? No caso, quando você zera o sextante e bota na direção do horizonte. Então aquela diferença de altura entre um horizonte e outro é que se chama erro instrumental. Então ele tem um valor menos ou mais, como nós já vimos em aulas anteriores, né? Então você compara lá. Quando está para baixo do horizonte verdadeiro, né, do horizonte visual, então é positivo o erro. Quando está para cima, o da direita, né, o horizonte está em cima do horizonte da esquerda, que é o horizonte visual, então a correção é negativa.
A depressão aparente do horizonte, o DAP, essa é outra correção que se aplica também no cálculo da altura do astro. A depressão aparente do horizonte é resultante de se usar o horizonte visual como origem da altura observada. Quer dizer, quando você está com o sextante, está no navio, certo? Então você está a uma determinada altura da superfície do mar. Então, essa altura da superfície do mar até o passadiço se chama elevação. Então, tem tabela no almanaque náutico, isso é chamada de depressão aparente do horizonte. É quando você está em determinada altura, aí você vê o horizonte que não é o correto, para você ver como se você estivesse na superfície do mar. Então, essa correção para depressão, você vai trazer a altura da elevação do passadiço para a superfície do mar, essa correção, certo? E ela sempre é negativa, né? Então, é o ângulo medido entre o horizonte visual e o horizonte aparente. É o ângulo medido entre o horizonte visual e o horizonte aparente. É uma correção sempre negativa, que depende não só da elevação do observador sobre o nível do mar, como também da refração ou do horizonte terrestre, da refração terrestre ou do horizonte, a refração do horizonte. Quer dizer, além de você ter a elevação para corrigir que a depressão, dentro dessa correção aqui da depressão, o almanaque náutico já está inserida também a refração terrestre, que se chama RH. Então não é preciso você ir na página do almanaque náutico atrás da refração terrestre ou a refração do horizonte, que já está inserida na correção para depressão. Quando você entra na tábua do almanaque náutico e vê lá depressão, aí vai na coluna da elevação do observador com relação ao nível do mar, certo? É a altura do observador até o passadiço. Aí você entra na tábua, você vai achar a correção negativa para depressão lá, é a correção para elevação. Então, essa depressão, essa altura, ou essa elevação é contada do nível da água até o passadiço e a altura do observador. Só o passadiço tem 35 metros e o observador tem 1,70 m, então é 35 mais 1,70 dá 36,70. Então a altura do passadiço é 36,70 m com a altura do observador. A altura do observador, se o observador tiver 1,5 m, é 35 metros de altura do passadiço, com mais 1,5 m do observador. Lá no navio nós temos uma tabela lá que fica lá no anteparo do navio, com a altura de todos os convés. Você tem lá um desenho do navio, né? Com os convés, né? Desde da quilha do navio, a altura do convés principal, a altura do convés do passadiço, a altura do convés de Jupá, a altura máxima da antena, principal antena do navio, altura máxima. Aí quando o navio está mergulhado com calado, aí você vai subtrair o calado do navio, vou pegar a altura do passadiço, que é da quilha até o passadiço, né, com a altura do observador somado, vai subtrair do calado do navio, aí essa que é a altura da elevação da superfície do mar até lá o passadiço junto com o observador. É a altura total somada da quilha, mais a altura do passadiço no observador, menos o calado do navio. Então essa é a elevação. A elevação é igual à altura total do passadiço com o observador, menos o calado a ré do navio. Menos o calado a ré do navio, porque você está no passadiço que está a ré do navio. Então o calado que você tira para fazer essa diferença é o calado de ré. A refração terrestre é o do horizonte, quer dizer, essa refração aqui é o ângulo formado do olho do observador entre a tangente da superfície da Terra e o horizonte visual. Ela já está inserida na tábua Norris, na tábua do Almanaque Náutico Brasileiro, o ANB, na depressão aparente, já está inserida lá, como vocês vão ver quando for fazer uma aula aí, vai fazer os cálculos, o exemplo de um cálculo aí. A refração terrestre. A refração astronômica também já está inserida, esses três aqui, e até o semidiâmetro também, a correção para o semidiâmetro, que não está aqui, está na outra página, no outro slide. Essa refração astronômica é resultante do desvio que sofre um raio luminoso quando entra na atmosfera da Terra, também já está inserida nessa depressão aparente, que a depressão aparente se chama CT, correção total, nos cálculos,
é a depressão aparente, é a refração do horizonte e a refração astronômica e a correção do semidiâmetro do Sol ou da Lua. Os planetas não têm correção para semidiâmetro, planeta, nem estrela. Só quem tem correção para semidiâmetro, mas está inserida aqui na depressão das tábuas lá, nas tabelas lá do Almanaque Náutico, que já está inserido, é o Sol e a Lua. O efeito da refração é o de elevador, o efeito da refração é o de elevar o astro no céu. Deste modo, a correção da refração é sempre negativa, subtrativa, né? Ela diminui a proporção que o astro aumenta a sua altura. E depende ainda das condições atmosféricas, principalmente da temperatura e pressão. Quer dizer, essa correção da refração aqui, astronômica, né? E do horizonte, ela, quanto mais alto for, vai diminuindo o efeito dela na altura do astro. Quer dizer, quanto mais baixo estiver o astro, né? Mais é o efeito da refração. É por isso que quando você vê o Sol se pondo no horizonte ou nascendo, parece que quando ele está mais em cima, 60 graus de altura, 80, 70, 60 graus, ele é menor do que quando está na parte de no nascer e no pôr, que ele está perto do horizonte, né? Naquela hora lá que ele parece maior, aumentar de tamanho, né? É devido ao efeito da refração, aquela parte lá. Paralaxe também é a correção que se faz para reduzir a observação efetuada no centro da Terra. Pode ser definida como sendo o ângulo segundo o qual um observador situado no astro veria o raio da Terra no ponto considerado. A paralaxe depende da altura do astro e de sua distância à Terra. A sua aplicação só tem interesse prático no caso de observar o Sol e a Lua, Vênus ou Marte, quer dizer, os astros mais próximos da Terra, né? Aí nas tabelas já está também inserido essa parte do paralaxe aqui. Para os 8 mais afastados, o seu valor é desprezível, quer dizer, os outros planetas mais distantes de Marte, né, no caso, Marte e Vênus, Júpiter, Saturno, né? Júpiter e Saturno que você vê aí no céu, né? Esses dois planetas, consegue ver visualmente no céu, e as estrelas não tem correção para paralaxe. O Almanaque Náutico fornece hora a hora a paralaxe horizontal da Lua, que corresponde ao valor deste argumento quando a altura do astro é nula. Quer dizer, dentro do depressão aparente da correção na tabela do Almanaque Náutico, inserido já a refração do horizonte, RH, a refração astronômica, a paralaxe do astro, certo? Tudo isso já está dentro da fator correção que se chama correção total, CT, correção total, CT. E o semidiâmetro também já está inserido lá, o semidiâmetro também já está inserido na tabela do Almanaque Náutico, que se chama correção para depressão, ou aliás, correção para altura aparente, né? A correção para altura aparente aqui, ó, para depressão aparente, né? Certo? Já tá contida nessa parte lá na parte da correção para altura aparente lá, que se chama CT, certo? A correção para depressão, desculpe aí, ela é tirada pela elevação do observador, a correção para depressão aparente, a DAP. E a correção para altura aparente, certo? Devido aos cálculos, já é o efeito da refração do horizonte, refração astronômica, da paralaxe e do semidiâmetro. Então é CT, correção total, é correção para semidiâmetro, para paralaxe, para refração do horizonte e para refração astronômica. E a depressão aparente é a correção para a elevação do observador do passadiço, certo? Então, correção para a depressão aparente, correção para a elevação do observador, que sempre é negativa. Correção para horizonte, refração astronômica, paralaxe e semidiâmetro já está nas tabelas do Almanaque Náutico, que se chama CT, correção total, nos cálculos. Mas ela já está lá como correção para altura aparente, dentro da tabela do Almanaque Náutico, que é a correção para altura aparente. Então, depressão aparente, né?
depressão aparente do horizonte, certo? Essa depressão aparente aqui que trabalha com a altura do observador. É resultante de se usar o horizonte visual como origem das alturas observadas. É o ângulo medido entre o horizonte visual, certo? E o horizonte aparente. O horizonte aparente é esse daqui. Então, esse aqui que é a depressão aqui. Essa correção que a gente faz lá de altura do passadiço, para trazer a altura do passadiço para cá, para a superfície da Terra. Então, a correção para depressão. É uma altura instrumental, essa aqui. A depressão aparente é correção e a altura aparente, que subtraindo essa dessa, resta a altura aparente aqui. Nos cálculos lá da navegação astronômica, que nós vamos ver daqui a pouco. Erro devido à depressão aparente. O erro devido à depressão aparente, que é o DPAP. Prática da determinação. O erro é determinado em função do estar o olho do observador acima do nível do mar, que é a elevação. O seu valor é sempre negativo. Ele é encontrado na contracapa do Almanaque Náutico, na página lá, página 6, no PDF, vocês vão ver depois aí, essa correção. Então, essa partezinha aqui, que chama correção para depressão, que é o erro devido à depressão aparente, né? Que é a altura do nível do mar, do observador com passadiço. Você entra com a elevação do olho do observador, certo? Essa elevação aqui é a soma da altura da superfície do mar até a altura do observador no passadiço, certo? Então tem um calado do navio, você vai subtrair da altura da quilha até o passadiço mais o observador, aí vai achar a altura da superfície do mar, que se chama elevação do olho do observador. Aí você vai entrar com esse fator metro aqui ou pés, pode ser em metro, pode ser em pés, metros ou em pés, feet é pés, m é metro. E aqui é a correção negativa, aqui em minuto, 2.3.0, 3.1, certo? Vamos supor que o observador aí tinha 3 metros aí de elevação. Aí a correção é menos 3.0 minuto aqui. Correção da depressão lá para a altura do observada do sextante lá, altura instrumental lá, certo? Refração astronômica, que eu já falei, que está dentro do CT. Resultante de desvio que sofre na luminoso quando entra na atmosfera. Então, o astro aparente aqui, atual é aqui, né? Posição atual do astro. Então, aparente, atual. O efeito de refração é de elevar o astro no céu. Desse modo, a correção da refração é sempre subtrativa. Ela diminui a proporção que o astro aumenta a sua altura. Depende das condições atmosféricas, principalmente da temperatura e pressão. Mas existe a tabela para correção da temperatura e pressão lá no passado, ou na Almanaque Náutico. Nós fazemos essa correção aqui, é chamada de CTP, correção de temperatura e pressão, certo? Ela modifica a situação da refração. Dentro da correção lá CT, nós temos a correção para refração na tabela lá do Almanaque Náutico, que está aqui, ó. A altura aparente é a correção, né? Da refração, certo? A altura aparente, você entra aqui e acha o valor da correção. E aqui para os planetas, Vênus, aqui para baixo tem outro planeta, né? Marte, Júpiter. Aí tem um efeito aqui, aí depende do mês, né? Do dia do mês lá, essas correções aqui adicionais aqui no caso, para planeta, né? Para estrelas, essa correção aqui, ó. Estrelas e planetas, estrela do lado esquerdo, planeta do lado direito. Então aqui a posição aparente do astro, posição atual do astro. Então ele foi daqui para cá pela refração, né? Elevou a altura do astro, né? Aumentou a altura aqui, a altura aparente aqui, né? E até a altura observada do astro correta é essa aqui. E aqui é a depressão é esse ângulo aqui. Então esse, né? Esse menos esse dá esse aqui, né? A altura aparente menos a depressão vai dar a altura observada do astro lá. O semidiâmetro é a correção resultante de não se observar o centro do astro, mas sim o seu limite superior ou inferior. Só tem interesse quando se trata do Sol ou da Lua. O Almanaque Náutico fornece para cada dia o valor do semidiâmetro da Lua, quando o Sol é indicado para grupo de 3 dias. Então, a correção por semidiâmetro já está inserida também na tábua do Almanaque Náutico, na correção CT, correção total. Já está inserida lá nessa tábua, lá, essa correção do semidiâmetro aqui. E você vai ver lá, vai ler lá a correção no limbo,
inferior ou no limbo superior, lá na tábua do almanaque náutico. Você vai pegar essa correção da altura aparente, que é o CT, já está incluído todas essas correções, refração de horizonte, paralaxe e agora o semidiâmetro. Você vai na tábua lá, pega no limbo inferior, se ouvir a altura do astro pelo limbo inferior, ou então pelo limbo superior, quando você o astro lê pelo limbo superior. Então pelo sextante você não dá para ver aqui o centro do astro. Ou você lê o astro, porque você tem que iniciar o Sol, está grande no teu sextante, ou em cima no horizonte, né? Para iniciar em cima no horizonte aqui, no horizonte, ou o limbo inferior, então o Sol fica aqui em cima, ou em superior. Então, essa correção, quando você joga lá na tábua do almanaque náutico, ela está lá já nessa tábua, o limbo inferior e o limbo superior, já tirando essa correção aqui. Então, aqui é a altura observada do astro, que é o centro, né? Certo? A altura aparente L1, a altura a altura aparente do limbo inferior, a altura aparente pelo limbo superior. Então, a altura aparente mais ou menos 100 diâmetro, que é igual à altura observada. Então, a altura observada é igual a altura aparente mais ou menos 100 diâmetro. Quer dizer, ou soma ou subtrai, né? Quer dizer, ou soma ou subtrai aqui, para dar aqui a altura observada do Sol aqui. A correção do 100 diâmetro pode ser positiva ou negativa, conforme seja observada o limbo inferior ou superior do Sol ou da Lua. Vê na tábua própria do almanaque náutico. Então, já está no almanaque náutico o limbo inferior, o limbo superior, assim como o da Lua também. Paralaxe, também é outro ângulo, também já está inserido na correção CT, do astro, do Sol e Lua, né? Essa correção do paralaxe aí não se aplica lá para a estrela, e só para, por exemplo, planeta Vênus e Marte, que está mais perto da Terra. Então, correção paralaxe já está no CT também, se aplica para o Sol, Lua, Vênus e Marte. Outros planetas mais distantes não se aplica a correção para paralaxe. É a correção que se faz para reduzir a observação efetuada ao centro da Terra. Quer dizer, quando você está aqui na superfície da Terra, você vê o centro do Sol ou da Lua. Mas o horizonte verdadeiro, o horizonte celeste, essa aqui que é a altura certa, a altura observada, né? Ou a altura verdadeira. Isso aqui é a altura aparente, e aqui é a altura verdadeira. Então, as correções se fazem até chegar a essa altura verdadeira. Então, a correção para paralaxe é tirada da altura aparente para chegar à altura verdadeira aqui. A altura observada é igual a altura aparente menos a paralaxe, certo? Então, esse ângulo paralaxe é como se você tivesse lá no astro, por exemplo, no Sol, na Lua, ou nos planetas, você tem agora Vênus ou Marte, e olhasse aqui para o centro da Terra e para a superfície onde está o observador. Então, esse ângulo se chama paralaxe. Por isso que ele não tem muito valor com relação à correção lá no CT, porque quanto mais distante o astro, menos vai ficando menor esse ângulo com relação à superfície da Terra e o centro da Terra. Como o Sol e a Lua estão mais próximos pelo tamanho, né? Com relação visual, aí você bota aqui o centro do Sol, joga para a superfície, pega o centro do Sol, joga para o centro da Terra. Se você tivesse localizado lá no Sol, visualizando, né, você encontra o ângulo do paralaxe aqui, certo? Na astronomia, nos cálculos da astronomia, sem ser a navegação astronômica, os astrônomos eles consideram esses ângulos de paralaxe aqui. Inclusive eles usam o ângulo de paralaxe das estrelas distante, para saber a distância, pelo ângulo de paralaxe, a distância da estrela para a Terra. Então eles utilizam, porque é um ângulo, né? Eles sabem o raio da Terra, né? O raio da Terra quanto é, aí vê o ângulo de paralaxe das estrelas lá, quanto é que deu lá do astro, aí vai fazer a matemática para achar a distância entre o astro e o centro da Terra, entre o astro e o centro da Terra. Ou a distância entre o astro e a Terra, né? No caso. Então, assim que eles utilizam lá esse cálculo matemático para saber a distância em quilômetros ou anos-luz, né? Qual a distância do astro lá para a Terra. O almanaque náutico fornece hora a hora paralaxe da Lua, que corresponde ao valor deste argumento quando a altura é nula. A paralaxe depende da altura do astro e da sua distância à Terra, tá vendo? A sua aplicação só tem interesse prático no caso de se observar o Sol, a Lua, Vênus ou Marte.
Para os outros, muito mais afastados, o seu valor é desprezível, como eu falei. Quanto mais distante, mais esse ângulo vai diminuindo e tem valor desprezível, no caso, para efeito da navegação astronômica. Aqui tem uma tabela aí, altura instrumental, e quem é que vai ser aplicado, no caso de Sol, Lua, planeta, estrela, as alturas das correções nessa tabela, né? Você vai aplicar nos cálculos. Quem que você deve aplicar aqui? Se aqui essa é sim, 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 por exemplo, altura instrumental, correção para altura instrumental, erro instrumental, vai entrar no cálculo lá do Sol? Sim. No cálculo da Lua? Sim. Planeta? Sim. Estrelas? Sim. Vê certificado de precisão de observação, vê certificado de precisão do sextante. Como eu falei, na caixa do sextante está lá o erro instrumental, você verifica o certificado lá que está lá na tepara da caixa do sextante. Ou então você compara o horizonte com o outro e vai ter o erro instrumental aqui. Então quer dizer que com o cálculo da altura instrumental, para corrigir a altura instrumental, tem que ter o erro instrumental, ou da caixa do fabricante, ou soma dos dois, como erro instrumental aqui, ou aquele visual do horizonte. Tem depressão para corrigir a altura instrumental, certo? Tem para o Sol, tem para a Lua, tem para o planeta e tem para o estrela. Isso é para você fazer as fórmulas matemáticas, tá entendendo? Aí depois daqui que você faz essa correção da altura instrumental, que você viu no sextante, aí você vai transformar isso em altura aparente, certo? Uma que é repetitiva, ele botou os asteriscos aqui. O valor intermediário da altura do astro. A altura aparente é o valor intermediário da altura do astro. A altura aparente é o valor intermediário da altura do astro. A altura do astro observada foi a altura instrumental. A altura aparente corrigida do erro instrumental e depressão, a altura aparente, que é intermediária, certo? A correção para a altura aparente tem semidiâmetro, tem para o Sol? Tem. Mas tem um asterisco dizendo que essa semidiâmetro está dentro do contexto da CT, correção total. Tem para a Lua? Tem semidiâmetro. Tem para planeta? Não. Não tem semidiâmetro planeta porque é muito pequeno. Estrela também não tem correção para semidiâmetro. Correção para refração, né? A refração astronômica e do horizonte. Tem para o Sol a correção? Está dizendo que não, porque já está dentro da correção total, lá da tabela do almanaque náutico. Tem para a Lua, tem um asterisco aqui que você tem que verificar lá. A correção para refração da Lua, dependendo da altura da Lua. Planeta, tem correção para refração. Já está dentro da correção total. Estrela também tem. E a correção para altura aparente. A correção para altura aparente você já faz com correção para refração, o Sol, para a Lua, para planeta e para estrela. Correção adicional. Essa correção adicional, que é o CTP, correção de temperatura e pressão, tem para o Sol aí, bota traço aqui porque tem, porque está dentro da correção do total lá, correção CTP, certo? Correção para a Lua, está um traço aqui, mas tem também. Planetas, tem, e estrela não tem, certo? Correção para temperatura e pressão não tem, para estrela não tem, somente Vênus e Marte que tem aqui. Para planeta, somente Vênus e Marte. Altura verdadeira, tem para todo mundo, porque essa matemática toda aqui vai cair no que nós queremos, a altura verdadeira do astro. Botou asterisco aqui para dizer, valor final da altura do astro. Toda essa correção aqui é o valor final da altura de astro, que é a altura verdadeira do astro. Essas correções aqui, a altura verdadeira do astro. A correção complementar para condições anormais de temperatura e pressão. A página A4 do almanaque náutico, quer dizer, lá no almanaque náutico tem essa página A4, eu não me lembro aí, parece que é a página 8 do PDF, página 8 do PDF. Na parte superior da página existe um gráfico onde se entra com a temperatura e a pressão. Você vai entrar nessa página aqui, né, na página A4 do almanaque náutico, vai entrar na parte superior com a temperatura, e do lado esquerdo vai entrar com a pressão, e vai ter um cruzamento, né, dessas duas abscissas, temperatura com a ordenada pressão, define uma faixa assinalada com uma letra. Então tem letra A, B, C, D e E. Aí você vai cair numa coluna lá inclinada com essas letras aqui, A, B, C, D e E, com o cruzamento da temperatura e pressão, lá no almanaque náutico na página 4.
Usando como argumento essa letra e a altura aparente do astro, instrumental corrigida do instrumental da depressão, lê-se na tábua, na parte inferior da página, a correção correspondente. Aí você vai ver na parte inferior da página a correção correspondente, né? Quando você entrar com o argumento da letra, que você cruzou aqui com a temperatura e a pressão atmosférica, né? Com a letra, e você vê na coluna da letra, vai ver na altura aparente, cruzando com o outro, vai dar a correção correspondente. Essa correção geralmente é negativa. É preciso notar que algumas tábuas para correção de altura estão organizadas de forma a indicar o limite do valor do argumento que abrange a mesma correção, tábuas críticas. Nelas, há um intervalo de altura aparente, ou da elevação do olho, corresponde ao único valor da correção. Nenhuma interpolação é necessária. Na tábua para a depressão, na página 34 do Almanaque Náutico, por exemplo, a correção menos 4.1, correspondente aos valores de elevação do olho, compreendida entre 17,4 pés, inclusive, a 18 pés, inclusive. Quer dizer, a correção, nesse intervalo aqui de 17,4 pés e 18,3 pés, a correção lá, da depressão, é a mesma, certo? Lembramos também que, como nem sempre as observações são efetuadas do mesmo local, é aconselhável a existência a bordo de uma tabela que nos forneça elevação sobre a linha d'água nos diversos pontos do navio, de onde habitualmente se observa a crescida da altura média do homem, isto é, 5,6 pés ou 1,70 m. Isso aqui é para americano, né? 1,70 m. No caso para paraense é 1,5 m. Então, você vai acrescentar isso aqui, tem que ter a altura do navio, você já sabe que tem um desenho do navio lá na Tepara, tem as alturas dos convés, convés principal, convés superior, convés do comandante, convés da guarnição, convés do passadiço, convés do tijupá e etc. Já tem essa tabela tudo com essas metragens lá, todo em metro, né? Que não é em pés. Aí, somado com a altura do observador, que é 1,70 m nesse caso aqui, que é do gringo, né? Aí você vai ter a altura total, subtraindo do calado, vai ter a altura da elevação do horizonte, aliás, da altura do observador até a superfície do mar. Exemplo para cálculo de correção da altura do astro. No caso da altura do Sol, você vai entrar com correção do erro instrumental, vai entrar com a correção de depressão, da página 2 do Almanaque Náutico, sempre negativa. Esse do erro instrumental também pode ser positivo ou negativo, dependendo da correção lá. A visualização que você vai ver na luneta do sextante do horizonte, né? Se está em cima, se está embaixo, pode ser positivo ou negativo, o erro instrumental. A depressão é sempre negativa, que a depressão é a correção englobada para a correção total da paralaxe, semidiâmetro, refração astronômica do horizonte. Tudo isso vai acrescentar nessa correção total aqui. Também na correção, essa aqui já está englobada nessa correção para depressão. A correção para depressão é da elevação do observador. Tá vendo como eu me engano com esses negócios aí que é tudo em cima do outro? A depressão da página 2 do Almanaque Náutico é a correção para a elevação do observador, para você achar a altura aparente, e você trazer o observador para o nível do mar. A refração astronômica, paralaxe, semidiâmetro, esta correção apresenta agrupada na tabela do Almanaque Náutico, são fornecidas separadamente para observação do limbo inferior e do limbo superior, e ainda para os períodos de outubro a março e abril a setembro. A página A2 do Almanaque Náutico inclui os argumentos de 9 graus, 34 minutos a 90 graus 00 minutos. E a página A3 do Almanaque Náutico compreende os intervalos entre 0 graus, 0 minuto e 10 graus, 0 minuto. Quer dizer, essa refração paralaxe, semidiâmetro, a refração astronômica, que é também a refração do horizonte, elas são uma correção só, que se chama correção para altura aparente. É CT, correção total. E aqui é a correção para depressão, para elevação. Correção complementar para condições anormais de temperatura e pressão, você encontra na página 4. Essa correção é TP, correção TP, é correção para temperatura e pressão, que é outra tabela aqui, está na página A4 e na página 8 do PDF. Que é o gráfico que nós temos aqui, fez lá no nosso Paint, né? Programa de computador aí para desenho. Então é aqui, você tem aqui
a Terra, e aqui a esfera celeste, onde o Sol está aqui, o astro, na esfera celeste, certo? Já mostrei isso em outra aula. Então aqui é a elevação do observador. Essa elevação nós temos uma correção para a depressão, que é em cima disso aqui, a elevação do observador. Está mostrando aqui, mas é a altura do passadiço, mais a altura do elevador, do observador. Então nós temos uma correção para o instrumental, que é do instrumento, a correção para a depressão, que é da elevação, certo? Aí nós temos aqui as alturas, né? Então, aqui é a refração do horizonte, certo? Então é o horizonte visual, tá? A altura do observada, que vem aqui pelo limbo inferior do astro, essa verde. A depressão é horizonte aparente, você olhando aqui, passando uma reta paralela aqui ao horizonte verdadeiro, o horizonte celeste, né? Certo? Ele se chama horizonte aparente. Então, daqui do horizonte visual até aqui o horizonte aparente se chama depressão. E a altura verdadeira é esse mesmo ângulo aqui também. Esse ângulo aqui, que vai do horizonte verdadeiro até o centro do astro, da posição real do Sol. Então aqui, o Sol está na posição aparente, quando tem as correções todinhas, ele passa para cá. Então por isso que aqui a altura verdadeira já é a correção de todos esses ângulos, certo? Para trazer o Sol daqui para cá, corrigindo a depressão, que é a altura para cá do observador, corrigindo também as alturas aparentes, que bota o observador aqui no centro da Terra, e ele olhando para o centro do astro, que é a posição real, vai achar a altura verdadeira no final. Então nós temos uma correção para depressão, para altura aparente, para refração astronômica, por semidiâmetro, do Sol pelo limbo inferior. Aqui a paralaxe, o ângulo paralaxe, que vai do centro do astro até o olho do observador, ou a superfície da Terra, e o ângulo que vai também daqui do astro verdadeiro, né, do astro verdadeiro, real, até o centro da Terra. Então esse ângulo que se chama paralaxe, tá? Esse ângulo aqui, horizonte aparente, até o limbo inferior do Sol aqui, é a altura aparente. Essa aqui se chama refração magnética, né, ou refração astronômica, que o astro estava aqui e subiu mais um pouco, né, a refração astronômica. E aqui a nossa refração do horizonte, que se chama DAP, essa correção aqui também. Isso engloba a DAP junto com a correção do RM, SD, paralaxe, é a correção total. E a correção para depressão é a correção para elevação do observador, certo? No final tudo dá a altura verdadeira. E vamos fazer aqui um cálculo aqui para você ter uma ideia de como é que ela aborda primeiro oficial de náutica, segundo oficial de náutica, imediato, comandante. Quando eu pego o sextante na mão, eu vou calcular o posicionamento astronômico do navio, né, pela reta de altura do astro, para plotar na carta náutica. Nós vamos começar primeiro com o cálculo individual do Sol, da Lua, planeta e das estrelas, esse cálculo individual. Mostrar de um por um para ficar mais absorvido pelo aluno, porque nós estamos nessa situação aí de aulas online, né? Então é melhor mostrar aos poucos cada parte para poder fixar na mente do aluno, e depois nós vamos partir para um outro cálculo completo, que você vai ter que achar o ângulo horário local, o ângulo horário em Greenwich, vai entrar na Tabanores, vai achar a altura também do astro, vai achar a declinação. Aí depois você vai plotar essa reta de altura na carta náutica. Então esse é o objetivo aqui dessa aula. Ela é primeiro uma aula base, mostrando os cálculos de cada um, como é diferente um cálculo um do outro, por causa das correções de altura, né? A correção de altura do Sol, né, é a mesma da Lua, e também é a mesma dos planetas, né, é a mesma das estrelas. Vocês vão ver que cada cálculo tem um pequeno detalhe diferente um do outro lá. No caso, vamos começar com o Sol, que é o mais observado lá a bordo, né? Então eu fiz esse seguinte exercício aqui que eu tirei do livro de navegação astronômica, só que eu botei para esse dia aqui, 2 de janeiro de 2014, porque o almanac náutico tem é 2014, aqui no meu computador. Aí no dia 2 de janeiro de 2014, a bordo do NP Sirius, o nome do navio, né, navio tanque,
chutei o nome do navio aqui. O encarregado de navegação, a bordo é chamado primeiro oficial de náutica. Mediu com o sextante a altura do limbo inferior do Sol. Ó, limbo inferior. Então tem que ser no exercício, até mesmo no real, lá no navio, tem que saber qual é o limbo que você vai observar com o sextante. Se é o limbo inferior ou superior. Ninguém observa o centro do Sol, porque você não consegue botar o Sol no horizonte, o centro dele para tangenciar o horizonte. Só consegue tangenciar os dois limbos, ou o limbo inferior ou o limbo superior no horizonte. Então é por isso que se usa o limbo inferior ou superior, e não o centro do Sol, né? Porque o objetivo do centro do Sol é achar a altura verdadeira. A altura verdadeira vai da onde? Do centro da Terra ao centro do astro. Essa que é a altura verdadeira. Então aqui na altura do sextante, né, observação da altura instrumental, nós olhamos para o sextante, lá no vernier do sextante, lá na régua, deu 44 graus, e no vernier deu 6,4 minutos, certo? 6,4 minutos, tem décimo de minuto aqui. Na altura do astro tem décimo de minuto. O astro não tem sextante de ter. Só se for um que tem um micrômetro muito, já não peguei lá no navio, eu passei todos os navios, um astro que você, aliás, um sextante que vai medir 44 graus, 6 minutos, 24 segundos. 24 segundos. Quer dizer, 24 segundos dividido por 60 dá 0,4 minutos. Né? Então, a gente lê geralmente lá no vernier o 6,4, né? Você vê lá os 6 minutos e os décimos, os 4 décimos, você vê lá no outro tamborzinho lá, comparando as marcações. Como você já teve na aula aí anterior, aí, aula de só sobre sextante. Sabendo-se que a observação foi efetuada de uma altitude de 9 metros, a altitude é a elevação. Chama de altitude aqui, elevação do observador. 9 metros, quer dizer, a altura do passadiço é o nível do mar. A altura do passadiço é a uma temperatura de menos 3 graus centígrados, quer dizer, estava frio pra caramba o passadiço lá fora, né? Ele foi ler o sextante lá, o sol de dia, estava marcando menos 3 graus centígrados. Aí ele viu lá no barômetro, a pressão também tem aberta, tem um barômetro lá no passadiço do navio. Tem um termômetro fora, as asas do passadiço, termômetro, certo? Termômetro úmido e seco, tem termômetro úmido e seco, e tem o barômetro que fica perto do camarim de carta, na Tepara lá. Aí ele viu lá a temperatura 3 graus e a pressão atmosférica 1020 de bar. E que o sextante apresentava um erro instrumental, que ele pegou o sextante, comparou com o horizonte e viu um erro de menos 2,0, né? Quer dizer, o horizonte lá no espelho pequeno da direita estava abaixo do horizonte visual vazado do lado esquerdo do visor lá do sextante, lá do espelho menor, porque o da direita, desse espelho menor, a imagem é do espelho grande, né, que você está refletindo. Então ele viu menos 2 minutos lá de erro lá, instrumental lá, certo? Ele não contou aqui com o erro do aparelho vindo de fábrica. Faz de conta que o aparelho estava sem erro lá, o sextante, né, o equipamento. Pede-se a altura verdadeira do Sol. Todo tempo é isso, a altura verdadeira do Sol. Então você vai fazer uma solução do problema aí. A primeira coisa que você faz todo quanto é cálculo de matemática, física, química, o que for, você tem um cálculo desse na prova, o que for, você primeiro organiza. Tem aluno que é desorganizado, não sei como ele consegue espalhar número para tudo quanto é lado numa prova, e você fica procurando o que é que ele fez, porque ele não consegue ser organizado, não sei porquê, entendeu? Então quem vai trabalhar na vida tem que ter organização. Se você não tiver uma organização, você vai se perder lá a bordo com tanto cálculo de matemática, principalmente como imediato. O carregamento do navio é cálculo que não acaba mais, entenderam? Então você tem que ser organizado. Então você tem que se organizar assim, ó, dados, a data do evento, 2 de janeiro de 2014, a altura instrumentada que eu vi com o sextante lá, instrumental na hora lá. Peguei o sextante, apontei para o Sol, joguei para o horizonte, vi lá, tangenciei ele, 44 graus, 6,4 minutos. A minha elevação do passadiço da superfície do mar, 9 metros. Temperatura lá fora, lá do passadiço, lá, na asa do passadiço que eu vi lá, essa altura do sextante,
menos 3 graus centígrados. Aí eu fui lá no barômetro, 1020 milibares. O erro instrumental, que eu vi antes de você fazer a altura do sextante, verificar com o sextante, você vê primeiro o erro instrumental. Deu menos 0,0 minuto, menos 2,0 minuto. Então esses aqui são os dados do problema, o dado do que você está fazendo lá no passadiço do navio, o seu caderno de navegação astronômica. Eu já falei para você ter um caderno de navegação astronômica, que vai servir tanto agora como lá para bordo. Ou você chegar lá a bordo, nenhum oficial de náutica tem caderno de navegação. Só tinha eu, porque eu guardava tudo, sempre guardei tudo. Guardo coisa da época que eu era aluno, até hoje. Eu guardo meus cadernos todinho, meus livros, tem um monte de livro guardado aí, que é do passado, tudo guardado na estante que eu tenho aqui, cheio de livro. Até livro que eu compro por aí no chão lá, tem a mania de estar comprando esses livros que ficam pelo chão. É só clássico, né? Eu guardo tudo, tá tudo aqui, tudo. Tem livro até de navegação astronômica da época do Cabral aí. Então vamos começar o cálculo aqui. Exemplo de cálculo da altura do astro. Passo 1. Né? É o Sol que eu vou calcular. Limbo inferior. Correção da altura instrumental do erro instrumental. Correção da altura instrumental, né, do erro instrumental. Certo? Então isso aqui está meio esquisito, não? Com o erro instrumental. Com ficar mais certo aqui, o erro instrumental. Português mais claro no caso, né? O pessoal vê tudo, negócio de erro de português e tal. Ninguém é perfeito, né? Até o Lula falava errado. Correção da altura instrumental com erro instrumental. Erro instrumental do sextante. A altura instrumental também do sextante para o astro. Então a altura instrumental que eu li lá no sextante, 6,4 minutos. Meu erro que eu vi lá no sextante, lá na prática, antes de eu começar a observação, eu tenho que primeiro ajeitar o instrumento. Toda vez que você pegar um sextante, você pega ele, tira da caixa, vê se ele está com os espelhos tudo limpo, vê se a luneta está limpa. Se não estiver limpa, você passa um pano que tem lá na caixa do sextante, tem um paninho cor laranja, né? Você passa lá o pano para limpar as lunetas, né? E também o visual do visor, né? Do olho do observador, você limpa, porque às vezes o sextante guardado dentro lá do paiol dele, lá que fica no passadiço, vai adquirindo poeira. E até mesmo, por exemplo, o navio que o ar-condicionado é bom, quando você sai lá fora com o sextante, abre a porta da asa do passadiço, embaça tudo a luneta e o visor do olho do observador. Porque você saiu de um frio intenso, que é o passadiço, para fora que está quente. Aí embaça tudinho, aí você aponta na direção da estrela, aí não encontra, aí vai dizer, pô, não tem estrela, aí tu tira o sextante, tá as estrelas tudo lá piscando. E você bota o sextante e não tem estrela. Aí você vai ver, o sextante está todo embaçado, igual o óculos. Então você tem que limpar o sextante, levar o pano para lá. Quando você sair do passadiço, abrir a porta, que tem o ar-condicionado funcionando, tem que olhar o sextante e limpar os vidros com carinho, devagar, para não mexer nos vidros, né? Nos espelhos, né? Paralelismo do espelho. Você apertar muito lá não pode, tem que passar o pano devagar para tirar o embaçamento, né? E também da luneta e do visor, né? Do olho do observador. Então você vê isso aí e depois aponta na direção do horizonte e vai ver a correção por erro do instrumento. É tirado pela comparação dos horizontes, eu botei aqui para você ter uma ideia. Aí essa é a diferença aqui do altura instrumental, vendo o erro do instrumental do equipamento, você viu aqui pela comparação dos horizontes, da altura observada do Sol. Tá 44, porque essa matemática aqui está errada, né? 6 menos 2 dá 4, certo? 44,4, 44,4, certo? Menos 2 minutos de erro, né? Nisso. 2 minutos, deixa eu ver se o programa aqui. Está aqui menos 2, está correto, certo? Então, 44,04.4. Então, a altura observada do Sol corrigida da erro instrumental.
Aí você vai pegar aqui também, tem que corrigir. Parece que eu errei tudo isso aqui, não sei como. Está com a cabeça na lua. Certo? Vamos corrigir tudo aí, por favor. Aí aqui é o primeiro passo. Tirar a altura do instrumento, pelo erro do instrumento, é a altura observada do astro aqui, a altura observada do Sol. Segundo passo, correção para a depressão, que é a elevação do observador. Elevação do observador. Para o almanaque náutico, para a altura observada do astro, o almanaque náutico página 6 PDF. Aí você vai pegar essa correção aqui, pegar a altura do astro, certo? Entrar lá na página do almanaque náutico, certo? Para achar a correção para a depressão, que é a correção para a elevação do passadiço e do observador. Aí você vai pegar 44.4, certo? Entrar nessa página aqui, vai dar uma depressão de menos 5.3, certo? Entrada com elevação de 8.8 a 9.2. Então, como a tua altura lá do observador é 9 metros, certo? Aqui, ó, o problema, né? Você entra lá com elevação de 8.8 a 9.2. Aí deu menos 5.3. E nós vamos ver lá no matemático, só acertei isso pelo menos aí. Vamos ver aí. Claro que todo mundo é perfeito, né? Aqui, ó. A página do almanaque náutico, certo? A página 2, que é a número 6 aqui número 6 aqui do PDF, né? Aí do teu computador, certo? Você tem que ver a altura aparente do astro aqui, que vai com outubro a março, quer dizer, você tem que ver aqui qual mês que está o nosso navio, né? Nossos cálculos que eu botei aqui. Janeiro, 2 de janeiro, né? Então você, 2 de janeiro, você vai entrar aqui no outubro a março e abril a setembro, o Sol. Outubro a março, abril a setembro. Então outubro a março e janeiro tem entre outubro e março. E o nível que eu vi do Sol lá, inferior, eu vi o nível inferior do Sol, altura. Eu vou entrar com a altura aparente do astro, e aqui a correção para o nível inferior. Ou a correção CT, a correção total, que já está incluída aqui, essa página do almanaque náutico, para a altura do Sol de 10 graus a 90 graus, Sol, estrela e planeta, né? Aqui a correção de 10 a 90 graus, aqui para o Sol e aqui para a estrela e planeta. Aqui para o Sol, aqui para a estrela e planeta, porque tem a correção para a altura da Lua também, que não é nessa página aqui. A altura do Sol, aí outubro a março, abril a setembro, altura aparente, o limbo é inferior ou superior. Aí você vê aqui a altura. Quando é o limbo inferior, a correção é positiva. Quando é o limbo superior, a correção é negativa. Então você tem que ir aqui na página do almanaque náutico, que é aqui do Sol, ver a altura aparente, que é que deu aqui no meu problema. Qual foi a altura que deu, que eu calculei agora com o erro instrumental? Altura observada do Sol, né? Altura observada do Sol aqui, né? Que é a minha altura que eu corrigi do erro instrumental. 44.4. 44.4, certo? 44.4. Eu vou aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, né? Eu vou ver aqui nessa coluna aqui do limbo inferior, 44.4. Então aqui, ó, tá entre 43,56 e 47,7. 43,56 e 47,7. Dá mais 15,3. A correção é 15,3, certo? 15,3. Vamos ver aqui se deu certo aqui, né? Correção. Opa, 5,3 que diz, desculpe aí. Correção deu 43,56, 47,7, mais 15,3. Que é mais, né? Então tá tudo errado lá, entrada com elevação 8,8, elevação 9,2. Onde será que eu estou errando isso, meu Deus? Correção, altura, outubro, março, janeiro, certo? Por que eu errei? Desculpa, eu estou entrando, correção para... Olha só, tá vendo? Estou entrando já estou adiantando os cálculos. Passo 1, correção instrumental, correção para depressão, 5,3,
Então é aqui, ó, vai errando aqui a entrada na tábua. Isso aqui é correção para altura aparente, que é CT, que engloba tudo, RM, RH, o semidiâmetro. Correção para depressão é aqui, ó, desculpe aí, viu? Elevação do olho do observador aqui, ó, é aqui, ó. Você vai entrar com 9 metros de altura aqui, ó, 9 metros, 9 metros. Então vai entrar aqui entre 8,8 e 9,2, vai dar 5,3 negativo aqui, vai dar menos 5,3 negativo, entrada com elevação de 8,8 a 9,2, dá 5,3 aqui na página do almanaque náutico, certo? Então você vai pegar aqui agora, com essa entrada aqui da depressão, certo? Elevação do olho, correção, elevação do olho aqui, depressão, certo? E aqui, os teleplanetas, a correção para altura aparente, certo? A altura aparente aqui é a correção aqui para estrela e planeta. Vênus também, correção, e assim a mesma correção da altura aparente do Sol, já que é outro cálculo que nós vamos ver mais adiante aqui. Então, por enquanto, nós estamos no passo 2. Passo 2 é a correção para depressão, que é a correção para elevação do astro, altura do passadiço. Aí eu cheguei aqui, agora que eu vou entrar naquela outra tabela lá do almanaque náutico. Altura aparente, deu. Vamos ver aqui os cálculos, se está certo aqui pelo minha matemática. 44 graus, 4,4 minuto, menos 5,3. Está errado isso aí, tem que fazer 44 graus, com a máquina tem que ser assim. 4,4 minutos, menos, aqui ó, o zero está aqui antes disso aqui, então é 0 grau, senão ele vai entender quando eu botar 5,3, que é 5,3 graus, quando eu apertar aqui nesse botão aqui. Agora aqui é 5,3 minutos agora, ó, pá, vai dar o quê? 43 graus, 59,1, tá certo, 43 graus, 59, 6 dividido por 60 de 0,1. Então essa é a altura aqui do astro, aqui do Sol, né? A altura aparente. Quer dizer, eu peguei a altura instrumental, peguei e joguei essa correção com o erro instrumental, tirei aqui a altura observada do astro, corrigi a depressão, que já está englobado aí a elevação, né? A elevação do observador, trouxe ele para o horizonte, né? Então nós estamos aqui agora na altura aparente, que é a altura aparente do Sol, é a altura dele do horizonte, né? Certo? Aliás, da superfície do mar, que diga, desculpa, da altura da superfície do mar, que é a altura da superfície do mar, é justamente aquele correção para a altura aparente, né? O horizonte aparente. Nós estamos no horizonte aparente agora, tá? Então aqui nós temos o valor da altura aparente 43 graus 59,1 minuto, certo? Calculando aqui com o almanaque náutico na página 6, PDF, certo? Agora nós vamos para o passo 3, que fala sobre a correção para a altura aparente, chamada de correção CT, correção total. Correção para a altura aparente do Sol, que é essa aqui, certo? Então a correção para a altura aparente, que é a CT, correção total, aqui engloba todas aquelas correções e todas aquelas refração astronômica, paralaxe, semidiâmetro. Estas correções apresentam-se agrupadas na tabela do almanaque náutico. São fornecidas separadamente para observação do limbo inferior e do limbo superior, e ainda para os períodos de outubro a março e abril a setembro, que eu estava vendo naquela hora lá. A página A2 do almanaque náutico, a página 6 do almanaque náutico, inclui argumento de 9 graus a 33 minutos a 90 graus 00 minutos. E a página 3 compreende as alturas de 0 graus 0 minuto até 10 graus. Isso aqui quando o astro está bem baixo, né? Você entra nessa tabela aqui para achar a correção para a altura aparente. Mas quando o astro já está acima de 10 graus, acima de 9 graus 33 minutos, até 90 você entra com esses argumentos aqui, outubro a março, abril a setembro, certo? Então você vai entrar, e também tem essa parte 3.2, que é a correção para temperatura e pressão, que é na página A4 do almanaque náutico, que é a CTP. Essa aqui é a correção chamada de CT, correção total, que engloba tudo isso aqui, e a correção é do CTP, que é temperatura e pressão, na página 8,
PDF do Almanac Náutico, certo? Então eu vou entrar aqui, ó, altura aparente, 43 graus, 59,1, que nós calculamos lá com a correção da elevação, que é a depressão, que é a altura aparente do Sol. Aí eu vou entrar com CP aqui, né? Correção total vai dar mais 15,3, somando aqui. Você entra com a altura aparente entre 43 graus e 56 minutos, e 47 graus e 7 minutos, e limbo inferior, vai achar mais 15,3. Aí você vem aqui nessa tábua Almanac Náutico, vai entrar aqui, ó, na página 2, correção de altura do Sol de 10 a 90 graus, Sol, estrela e planeta, certo? Então a altura, o Sol está aqui, estrelas e planeta, a correção quando for tratar de estrela e planeta é aqui. A estrela é essa coluna do lado esquerdo e a correção é essa. O planeta, a correção para altura aparente para Vênus tem aqui esse período que você tem que observar. Em 2014, um ano, janeiro, 1º de janeiro, 9 de janeiro, e 13 de janeiro e 31 de janeiro. Então essas são a altura aparente e essas são as correções. Aí no período de 10 de janeiro a 12 de janeiro, essas aqui são as alturas aparentes, essas são as correções. E assim por diante. Aí nós temos aqui também do planeta Marte. Então é só esses dois planetas que tem as correções, né, da altura aparente. E aqui das estrelas e aqui é do Sol. A da Lua é separada em outra página lá. Vamos ver depois da Lua como é que se faz a correção da altura aparente. Então o Sol, se não tiver no cálculo da Lua, é claro, né? Sol, você vai entrar com a altura aparente, como eu falei aqui, ó. 43 graus e 56 minutos e 47 graus e 7 minutos, que deu mais 15,3. Aí você vai aqui na altura aparente, no limbo inferior, e vai ver aqui o valor, quanto é que deu. Está aqui, 43 graus e 56 e 47,7. Então mais 15,3 pelo limbo inferior. Então essa aqui é a correção total para paralaxe sem diâmetro, refração do horizonte, refração astronômica, está englobado todo nessa correção mais 15,3. Está englobado aqui nessa correção mais 15,3 aqui, ó, correção total. Engloba todas essas correções do paralaxe, refração astronômica, refração do horizonte, semidiâmetro e paralaxe. Aí agora a correção para temperatura e pressão. Deu menos 0,1 minuto. Entrada com menos 3 graus centígrados lá na tabela. E P 1020 milibar aqui, certo? Enganei aqui, tem que botar o zero aqui. 1020 milibar, tá? Aí vai dar na letra D. Aí na letra D você entra na vertical, entra com a altura aparente de 40 graus. E a letra D, que deu aqui nessa interpolação entre um e outro, aqui que eu vou mostrar no Almanac Náutico, a letra D deu, aí vai dar menos 0,1. Aí você fazendo toda essa matemática aqui, 43,59,1, a correção total 15,3, mas a correção do temperatura e pressão menos 0,1, aí aqui a altura verdadeira do Sol, 44 graus, 14,3, certo? Então nós vamos ver aqui no Almanac Náutico como é que você faz a correção, que é uma correção para temperatura e pressão, que é uma correção complementar, né? É uma correção complementar. Temperatura, por exemplo, a bordo do navio, eu só fazia essa correção aqui, CT. Eu não usava correção para temperatura e pressão. Você vai ver na tabela da temperatura e pressão que esses valores são bem ínfimos, 0,1 minuto, né? Às vezes 0 minuto. Eu vou fazer a correção de 0 minuto aí, vou botar aí, só porque eu vi lá na tabela lá, a pressão. Quando a temperatura, quando está, por exemplo, no caso de 3 graus abaixo de zero aí tudo bem, deu 0,1. Agora com uma temperatura bem alta aí de 10 graus, por exemplo, peguei lá na Noruega, uma temperatura de 30 graus abaixo de zero, né? Aí você tem que entrar nessa tabela aqui, né? De temperatura e pressão para ver a refração que está dando lá do horizonte lá, entendeu? Aí eu já peguei uma temperatura de 30 graus abaixo de zero lá em Oslo, na Noruega, né? A capital. Aí você vou entrar aqui no Almanac Náutico para ver essa tabela aqui. Eu entrei aqui com 43,56. Aí essa tabela aqui é aquela que é da altura do Sol, a temperatura aqui, pressão é aqui embaixo. Aqui é outra tabela aqui que é a A3, que é a correção da altura do Sol de 0 a 10 graus, que é a tabela A3, né? Você entra com o mesmo argumento, altura aparente, certo?
do Sol, limbo inferior, outubro a março, superior, abril a setembro, inferior a superior. Aqui é a correção para o Sol, para as estrelas e planetas, né? Pela altura aparente da correção, certo? Essa altura aqui, 0 a 10 graus. Essas correções vão aumentando porque quanto mais baixo for aqui, ó, vê que os valores são bem grandes daqueles outros lá. Daqui do correção aqui, ó, dos planetas, né? Correção da altura aparente. Por quê? Por causa da refração, né? Vai aumentando aqui, o planeta aumenta de tamanho, as estrelas aumentam de tamanho com a refração, né? Então essa aqui é a tabela 4. Tabela 4. Tábua das correções complementares para as condições anormais, né? Temperatura e pressão. É que acontece, você entra aqui com a temperatura ou Fahrenheit ou Celsius. Ou Fahrenheit ou Celsius. Então a nossa temperatura lá, no problema, vamos ver aqui em cima, é um menos 3 graus centígrados, ó. Menos 3 graus centígrados e 1020 milibares na pressão lá do barômetro lá, certo? Você vai entrar com menos 3 graus centígrados e 1020 milibares. Então a pressão em milibares do lado esquerdo é aqui, essa coluna aqui, certo? E a temperatura Celsius é aqui, essa aqui de baixo, aqui de cima é Fahrenheit. Aqui é pressão em polegada, aqui pressão em polegada, pressão em Fahrenheit, pressão em Celsius, pressão em milibar. Então eu vou usar essa aqui, Celsius, e a pressão em milibar aqui do lado esquerdo. Quanto é que deu? 1020 milibar, né? Eu venho aqui na reta, ó. Pá. Eu gosto de ver primeiro aqui por baixo. Eu vou aqui 0 grau, então está de 1 em 1 grau negativo aqui e 1 em 1 grau positivo para cá. Temperatura do termômetro lá fora. Aí eu olhei aqui menos 3 graus, então dá bem aqui, 3. Aí eu subo uma vertical aqui, ó. Estou subindo, vou encontrar com 1020 milibar aqui, ó. Menos 3 graus aqui, né? 1, 2, 3. Subo aqui na reta. Certo? 1020 milibar. Aí eu vejo a letra C. Aí eu vou cair aqui na coluna do C. C. Não deu D não. Como é que deu D lá no meu? 3. Certo? 1020 milibar. 1020 milibar. Certo? 1020 milibar. Tem que botar uma reta aqui. E 3. Menos 3 graus aqui, né? Aqui já, ó. 5 graus aqui. Né? Ah, não, tá aqui, rapaz. Tô correto. Tá errado. Aqui, ó. 0 grau. 1 grau, 2 graus, menos 3 aqui, é por isso. Aí eu vou jogar aqui, aí deu aqui cruzando, deu aqui em cima da letra D, bem aqui, ó. É menos 3 aqui, aqui tá aqui, é 8. Tá vendo aqui é 8, aqui é 3, ó. 1, 2, 3 graus, sobe pra cá, cruzando no outro D. Aí você desce o D aqui, aí vai achar vai atrás da altura aparente. A altura aparente do astro, né? Eu calculei naquela hora lá, achar a temperatura e pressão. 43 graus 59, é que eu arredondei para 44, mas você tem que ser o mais próximo de 44 lá dentro do almanaque náutico. Então aqui o mais próximo de 44 é 40, certo? A letra aqui é a D, eu tenho que descer aqui pela letra D. Tá vendo como os valores aqui quanto maior a altura aparente, aí o valor também vai caindo para até 0, certo? Por isso que é você cruzando a temperatura e a pressão, que deu menos 3 graus, deu a letra D, aqui nessa coluna, você vai trazendo aqui para baixo. Quanto maior a altura do astro, menor o valor aqui da correção. Então por isso que quase ninguém usa a borda, essa correção da pressão e temperatura, mas nos cálculos eu vou querer na prova, eu vou querer essa correção de temperatura e pressão. Então aqui deu 40 graus, que é próximo de 43, e a correção da letra D deu menos 1 aqui, certo? Eu vou querer esses cálculos lá com temperatura e pressão. Não quero nem saber. Daqui, aí você fazendo a matemática toda, chegou aqui a altura verdadeira do astro, 44 graus, 14,3 minutos, a altura verdadeira do Sol corrigida. Então tudo isso é para calcular uma estrela. Aí depois, quando você for pegar a prática da matemática aí, você não vai pegar mais tempo, né? Porque acostumar a fazer isso todo dia lá à borda. Então já isso aqui já vira rotina, certo? Então é tudo aí, isso aí que é a parte teórica do cálculo da altura verdadeira do Sol, certo? Depois nós vamos fazer da Lua, nível inferior, do planeta lá, o Vênus ou Marte,
Não tem negócio de nível inferior, superior ao planeta, porque ele é pequeno. E estrela também, a altura das estrelas, para ver a altura individual de cada um aí. Depois nós vamos partir para a reta de altura dessas estrelas e planetas aí. Obrigado, até a próxima.